Thaís, agora nós vamos estudar aqui as tag questions, tá? Vamos lá, então. Aqui nas tag questions, nós vamos observar que aqui é uma oração, tá? Que ela é dividida por uma vírgula, né? Então, aqui nós vamos ter duas orações, né? Numa frase nós vamos ter duas orações. Nós vamos ter aqui uma afirmativa e aqui uma negativa, ou vice-versa, tá? Então, é isso que você tem que começar a observar aqui nessas tag questions. Então, a tag question é essa oração que vem depois da vírgula, tá? Que vem depois da vírgula, que é quando realmente acontece aqui a pergunta, tá bom? Então, aqui, nessa explicação aqui, vamos lá. She is a doctor. Aqui eu vou fazer uma afirmativa. Aqui eu vou afirmar, tá? Ela é uma doutora. Aí aqui depois da vírgula, eu faço a pergunta. Isn't she? Ok? Ela é uma doutora. Ela não é? Tá? Então, o que você vai observar? Aqui você vai observar o verbo. Aqui é o verbo to be. Verbo to be, nessa primeira, nessa primeira frase, né? Aqui na afirmativa, antes da tag question, antes da vírgula, o verbo to be está está afirmando, né? Então, se aqui está afirmando, logo depois da vírgula, você vai colocar ele o quê? Na negativa, tá? Isn't, né? E você vai pegar aqui o she, né? Vai pegar o she, copiar e colar aqui. Tá? Então, é só isso que você vai observar, é o verbo, tá bom? E como aqui, né? Como aqui depois da vírgula é uma question, é uma pergunta, a pergunta, a gente sempre começa com to be, ok? Lembra, né? Então, a pergunta sempre vai começar com to be. Então, o to be vai ter que vir aqui na frente do pronome, tá bom? Vamos aqui para o outro aqui. He isn't here. Ele não está aqui. Is he? Ele não está aqui, está? He isn't here. Is he? Ok? Então, o que você vai prestar atenção, que aqui o verbo, aqui o contrário, o verbo to be aqui está na negativa, né? Então, ele vai vir aqui para depois da vírgula, vai ter que vir na afirmativa. Você vai pegar e vai colocar aqui na afirmativa e vai copiar e colar o he. Ok? Então, vai ficar is he, ok? Ele não está aqui. Está? Ok? Então, é assim. Tá? Vamos aqui o próximo aqui. I don't need to finish this today. Do I? Então, aqui eu tô dizendo, eu não preciso terminar isto hoje. Aí, aqui eu faço a pergunta. Eu preciso? Ok? Então, o que eu vou observar aqui? Eu vou observar. Aqui nós não temos aqui o verbo to be, ok? Então, o que eu vou ter aqui? O don't, porque tá na negativa, né? Então, eu tenho aqui o auxiliar, don't. E ele vai vir aqui para a tag question como do. Ele vai vir aqui na afirmativa, ok? E eu vou copiar e colar o I, ok? Então, vamos aqui para a próxima. Aqui, nós já vamos observar aqui o verbo could, que é o verbo poder, né, no passado, né? Que aqui, no caso, podia, tá? They could hear me, couldn't they? Ele podia me ouvir. Não podia, ok? They could hear me, could they? Ok? Então, o could, né, que está aqui na afirmativa, ele vai vir para cá na negativa, couldn't, ok? Lembra lá dos modais, né? Ele é um modal, o could é um modal. Ele virá aqui para a negativa, couldn't they? E eu vou pegar o they, copiar e colar, ok? E uma outra coisa, as tag questions, nós vamos, sempre ela tem assim
A construção dela é sempre com o sujeito, né? Aí vem aqui o verbo ou um auxiliar, ok? E aqui no caso, né, veio o auxiliar e aqui o verbo, tá? Mas, e no verbo, com o verbo to be, no presente, vem o sujeito, o verbo, né? Que aqui nós estamos falando aqui de uma afirmativa, né? Então, afirmativa antes da vírgula. E logo em seguida, né, nós temos aqui uma pergunta, uma question, tá? Então, assim, dentro de uma afirmativa, nós temos uma question. É mais ou menos isso daí, tá? Então, vamos aqui para o próximo. Jane eats cheese, doesn't she? A Jane, ela come queijo. Não come? I doesn't she, ok? Então, o que nós vamos observar aqui? A Jane, primeiro você vai ter que fazer o seguinte. Qual o pronome que substitui Jane, ok? Jane, o pronome que substitui Jane é she, ok? Então, Jane, você vai colocar aqui she, ok? Para Jane. E aqui sobre o it, você vai observar que o it aqui, ele está no simple present, no presente simples. E o auxiliar que nós vamos usar no presente simples é o do. Aqui no caso, para she, eu vou usar o does, ok? Lembra que você estudou isso. Nós estamos estudando sobre isso, ok? Então, vai ser does. Para he, she, it, nós vamos usar o does, ok? Então, aqui vai ser... Você não vai poder colocar aqui o verbo it, não. Você vai ter que colocar aqui o auxiliar para she, que é o does, ok? Vamos aqui ao próximo aqui. She can't swim. Can't she? Aqui nós temos aqui o modal can't, né? Que é o verbo, né? Can't também de poder. Ela não pode nadar. Ela pode? She can't swim. Can't she? Ok? Então, você vai pegar aqui o she, né? Quando tiver assim o pronome, é só copiar e colar. E o verbo que estiver aqui na afirmativa, aqui no caso ele está na negativa, então ele vem aqui para depois da vírgula na afirmativa e sempre na frente do sujeito, tá? Sempre na frente do sujeito. Por quê? Porque aqui, a partir da vírgula, é uma question, é uma pergunta, tá? Aqui o outro. He plays the piano, doesn't he? Ele toca piano, não toca? Então, he, tá? Você vai pegar o he, copiar e colar. E o plays aqui, por quê? Presente, né? A mesma coisa que aconteceu lá com a Jane. Presente, eu não posso colocar aqui o verbo. Eu vou colocar o quê? O auxiliar. O auxiliar do presente simples, que é o do. Só que aqui, para he, eu vou usar o does, né? E se aqui, antes da vírgula, está afirmando, depois da vírgula, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na negativa, tá? Então, doesn't he